meus irmãos, muito bom dia. Estamos mais uma vez aqui em nossa classe virtual, trabalhando a Palavra de Deus através dessa nossa escola bíblica dominical à distância. E nós estamos já concluindo essa série de estudos sobre as doutrinas cristãs defendidas e escritas pelo apóstolo Paulo. Dentro em breve nós estaremos partindo para outro tipo de lição, porque ainda não temos uma definição quanto à volta da nossa EBD presencial, nossos cursos de forma presencial. Portanto, com orientação sobre o nosso pastor, vamos dar continuidade a esse processo de aulas por esse intermédio, até que possamos voltar a ter nossos encontros, nossas celebrações no templo e a nossa EBD de forma presencial. Hoje nós estaremos estudando a lição que tem como título A Vida Após a Morte. A Vida Após a Morte. É uma afirmação. Mas eu já quero começar jogando uma pergunta. E essa pergunta ela vai ser respondida pelas pessoas de duas formas, ou sim ou não. A pergunta é: a vida após a morte? Haverá vida após a morte? Muitos vão dizer sim, outros vão dizer não, não existe. Uma segunda pergunta, e essa pergunta agora acho que ela é mais complexa, e ela diz o seguinte: como será a vida após a morte? Então, para aquele grupo que disse sim, a segunda pergunta, como será a vida após a morte? Aí não teremos apenas duas respostas, mas nós teremos múltiplas respostas, nós teremos múltiplas interpretações, múltiplas explicações para essa questão. Então, para a pergunta, a vida após a morte, apenas dois grupos, sim ou não. Talvez, um terceiro grupo. Mas para aqueles que responderam sim, como essa vida acontece, como essa vida será, aí nós temos várias interpretações. E aí, pesquisando sobre isso, eu achei um material bem interessante que eu gostaria de começar a nossa aula com um vídeo. Esse vídeo, ele foi feito por um jornal Correio Brasiliense, lá de Brasília. O Correio Brasiliense, no dia 2 de novembro de 2018, o jornal fez uma reportagem sobre essa questão da vida após a morte. E o jornal ele vai procurar responder trazendo para a reflexão diversas pessoas que vão responder essa pergunta. O que é a morte sob o ponto de vista de diferentes crenças e religiões? Esse é o tema da reportagem. E essa pergunta ela foi feita para um bispo da Igreja Católica, foi feita para um ateu, um professor que é ateu, para um pastor evangélico, para um monge budista, para um líder espírita, da Federação Espírita, para uma pessoa que representa a Associação Israelita, então para um judeu, e para um praticante de Mara Yoga, que seria assim como fosse uma seita, uma religião mística, Yoga, Mara Yoga. E essas pessoas vão gravar um vídeo respondendo essa pergunta: o que é morte sob o ponto de vista das diferentes crenças e religiões? É bem interessante. E nós vamos ver agora o que eles responderam. Como será a vida após a morte, segundo a perspectiva dessas pessoas? Vamos então ao vídeo? Presta atenção aí. Eu acho que a morte tem muitos significados, né? Significa exatamente o nosso nascimento, o renascimento na terra pura. Por que terra pura? Porque na terra pura, todo o bem que nós queremos ao outro se realiza. E nesta terra pura,
podemos passar algum tempo nos preparando para ou ir mais adiante, para ir para um local mais sublime ainda, ou retornar a essa vida. A morte, para o judaísmo, ela é parte do ciclo da vida. Então, não é uma coisa vida ou morte. A morte é parte desse ciclo. Então, eu acho que isso torna a experiência da morte um pouco mais natural, processual e cíclica, né? A gente morre várias vezes na vida, né? A gente morre para a infância quando se vira adolescente, a gente morre para a adolescência quando se vira adulto. São rituais de passagem, né? Em geral, caminhos sem retorno. Então, isso tem um grande significado ao longo da vida. A morte em si, ainda que muitas pessoas pensem em vários significados, eu, como ateu, acho que simplesmente a vida acaba. Existe um texto muito bonito do Evangelho de Mateus que diz que no final dos tempos, isto é, no final da nossa existência, nós nos encontraremos diante de Deus. E segundo o texto de Mateus, Deus vai separar os bons dos maus. E aí ele vai dizer assim, olha, vinde benditos do meu Pai. Diz, mas como? E Deus dirá, olha, toda vez que vocês deram um copo d'água, toda vez que vocês vestiram alguém, toda vez que vocês receberam bem, visitaram alguém na prisão, vocês fizeram a mim. Quando nós morremos, nós temos o entendimento de que a morte é uma separação do corpo físico do espírito. Então, o espírito que habita dentro de nós, ele volta para Deus. Ele não é meu, ele pertence a Deus. E o corpo, a Bíblia diz que ele volta para o pó de onde nós viemos. Nós viemos do pó. Nós éramos bonecos inanimados. Era um boneco de barro, a Bíblia diz isso em Gênesis. E o Senhor soprou o fôlego de vida em nós. Então o fôlego de vida não pertence a gente, é dele. Não é que daqui você vai para um outro lugar, isso é para o corpo físico. E nós não nos acreditamos o corpo físico. Não somos o corpo, somos em essência. Isso nos ensinamentos nos diz. E quando praticamos a meditação, podemos sentir essa força. Todos podem sentir, qualquer pessoa pode sentir. Então nós buscamos a salvação e vamos ser salvos. Isso é aqueles que optaram em ser salvos. O ímpio, a gente chama de ímpio, é aquele que não optou por isso, o ateu, quem não sei, aquele que não crê em Deus, não tem nada com Deus, que não crê nessas partes, né, de vida após a morte ou qualquer coisa ligada após a morte. Aí sim existe o inferno. O inferno é o último estágio. Depois do juízo final, todos prestarão conta de si, nós prestaremos conta do que nós fizemos aqui em vida, não é? E tudo vai ser julgado, é um julgamento. O inferno maior é não poder mais ser amado por Deus. Quer dizer, eu gostaria de amar a Deus, mas agora não tenho mais oportunidade de amá-lo. Esse é o grande inferno diante de eu ver o quanto Deus fez por mim, o quanto Deus me amou. Então não se trata de lugares, não se trata de lugar geográfico. Nós, depois da morte, não estaremos mais submetidos ao tempo e ao espaço. A luz do Buda é para todos, indistintamente. Então, é como se a pessoa que morre, sendo budista, já está julgado. Então, não há, por exemplo, inferno, não é? Ou, por exemplo, purgatório. Eu acho uma incoerência de quem crê, porque se existe um juízo final, né, as pessoas que estiverem erradas serão julgadas, né? Eu digo isso para mim mesmo. Se, por acaso, apesar de eu não crer, o dia que eu morrer, eu vou chegar na porta de São Pedro, eu prefiro entrar por méritos ou não entrar por méritos, do que entrar porque eu sou uma ovelha de um rebanho. Eu já orei por pessoas que estavam morrendo
no último momento, levou um tiro, e eu fui lá orar, e eu disse para ele, olha, antes de você morrer, que eu já sabia que você ia morrer, porque o pulso estava muito ruim, e ele em vida, eu falei, olha, antes de você morrer, você quer pedir perdão dos seus pecados e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? E ela, sim. Pronto, tá certo? Valeu. Agora, não pode acontecer isso, é depois que morrer. Me lembro de um velório que eu participei e tive a oportunidade de assistir à despedida do esposo e depois de alguns anos a da esposa. Foram trabalhadores da Federação Espírita Brasileira de saudosa memória. E aí eu me recordo que quando foi então a despedida dela, ele já havia se despedido. Era um verdadeiro poeta, um homem elegante, sempre estava trajado muito bem assim. Então quando o corpo já estava, um caixão sendo enterrado, eu percebi a cena final espiritualmente. Era ele chegando no seu traje muito elegante, até com chapéu, com uma espécie de bengala assim de apoio, e ele a convidava para dançar. Então a cena final que eu vi foi de uma despedida deles, ele assim a conduzindo e um som de uma música muito legal, muito interessante, e ele se despedindo dançando, né? Eu achei muito bonito isso, e simbólico naturalmente, mas ali, ele na toda a sua elegância como um poeta, né? Falava, vim buscar a minha digníssima, né? O corpo morre para quem se acredita o corpo. É claro que eu não posso negar a realidade de que a gente está encarnado aqui, né? Então a gente vai passar por uma morte, todo mundo, né? Claro. Se não fosse a reencarnação, não haveria a justiça de Deus. Como a gente pode explicar tantas diferenças, tanta desigualdade? Às vezes uma pessoa, por exemplo, que nasce com todas as condições aparentemente de saúde, de recursos financeiros, de família estruturada, tem potencialidades em termos profissionais, de criar uma vida que vai ser tranquila. Outra parece que nasce num ambiente totalmente desfavorável, numa família desestruturada, em condição de criminalidade, na pobreza. Ora, como é que dá essa distinção? Será que Deus está privilegiando um e prejudicando o outro? O luto, o vivenciamento do luto, é algo fundamental, porque o luto é um processo que permite a cada um de nós entronizar os nossos mortos, né? A gente se torna mais forte, mais humano, quando a gente incorpora os nossos mortos. Então, de alguma forma, né, eu não creio na existência além morte. Eu não rezo para o meu pai, eu não rezo para minha mãe, mas eles vivem em mim, né? E o fato deles viverem em mim, que nada mais é do que a memória que eu tenho deles, me faz alguém melhor. E que eu digo isto, olha, saudade sim, mas essa saudade é uma energia que se transforma na aceitação da luz que eles estão mandando na forma de saudade. E também agradeça ao Buda que recebeu este ente querido na sua terra. No Evangelho, Jesus fala da ressurreição e era uma das discussões que as pessoas que seguiam Jesus tinham dificuldade com a ressurreição. E Jesus fala sobre a ressurreição. São Paulo vai falar muito sobre a ressurreição, né? Então, a ressurreição significa nós não vivemos apenas do presente. Nós, no presente, já antecipamos o futuro. Quando a gente fala se a nossa vida ela vai ter reflexos depois da morte, eu acho que ela deixa reflexos aqui para depois, quando a gente não estiver mais aqui. Então, as pessoas que vão estar aqui, elas vão sofrer o impacto das minhas ações enquanto eu estive aqui. As pessoas têm que procurar sempre fazer o bem, né? E procurar a sua essência, procurar se autoconscientizar, procurar se conhecer melhor e procurar uma coisa mais pura, uma meditação, uma coisa mais que a pessoa vai viver melhor, vai viver e trazer harmonia para as pessoas, trazer harmonia para o planeta. Porque não adianta você fazer coisas erradas, coisas, né? Porque isso vai gerar
né? Coisas ruins, tanto para a própria pessoa como para as outras que estão em volta. Nós devemos nos preparar para a morte todos os dias, porque a morte, sendo passaporte para a vida, é a nossa vida verdadeira, o estado espiritual. Se a nossa existência é uma passagem, aqui a gente deve cultivar o melhor possível de todas as nossas potencialidades. Viver é a melhor opção, sempre, sempre. Não obstante as dificuldades, os problemas, os percalços, os desafios, mas que a gente escolha viver e seguir animado. Viver bem agora, para morrer melhor ainda, porque nós vamos continuar vivos, sempre. E aí, o que vocês acharam? Viram quantas múltiplas respostas e explicações foram dadas? Viram quantas diferentes visões? E eu acredito que ainda nesse vídeo faltaram algumas visões sobre essa questão. Eu acho que faltou um representante da religião islâmica, como também faltou representante de religiões de matriz africana, para que já apresentariam outras respostas a essa pergunta, a mesma pergunta: como será a vida após a morte? Fazendo um resumo de tudo aquilo que a gente assistiu nesse vídeo, das explicações que eles deram, e eu quero também já incluir, então, sobre o islamismo e sobre a religião de matriz africana, a gente pode sintetizar dizendo mais ou menos o seguinte: em primeiro lugar, para o ateu, a única forma de ser, a única fonte de vida é a matéria. Então, se a matéria terminou, a matéria acabou, é o fim de tudo. Então, para o ateu, a morte é o fim de tudo. Não existe mais nada além disso, porque eles são presos, estão ligados à matéria, somente à matéria. A gente viu para o budista e também para os próprios hinduístas da religião hindu, o budismo, o budista, ele crê na reencarnação ou no renascimento, e eles acham que o espírito volta para outros corpos, e esse outro corpo não necessariamente de um homem, mas pode ser até mesmo de animais, né? Então a gente viu pela fala deles que não existe morte, mas esses ciclos de morte e renascimento, até que o espírito se liberte do que ele chama de karma. O que seria o karma? Seriam as ações marcadas por aquela pessoa que fez ao longo da vida, como se fosse a lei da causa e efeito. Eu fiz, então eu recebo de volta, e assim é um eterno. A gente muitas vezes usa essa expressão karma até no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente, inadvertidamente, a gente usa karma, né? É uma palavra que a gente muitas vezes usa, até mesmo o cristão usa o karma. Mas na verdade a gente observou que para o budista o karma tem a ver com as ações que a pessoa pratica, porque segundo eles toda ação corresponde a uma reação, isso até mesmo no plano espiritual. Em relação ao islamismo, a gente observa que foi uma religião não contemplada pelo vídeo. A gente percebe que Alá, que é o Deus supremo deles, trará de volta a vida a todos os mortos, e as pessoas serão julgadas e uma nova vida começará depois desse julgamento. Parece um pouco com o conceito cristão, porque a religião muçulmana ela pega elementos do cristianismo, elementos dos próprios grupos árabes que criaram a religião, no caso Maomé, né? E eles dizem que ao morrer, a alma fica aguardando o dia da ressurreição. O inferno está reservado para as almas desobedientes e que foram desviadas por Satanás. Para o paraíso vão as almas que obedeceram e seguiram a mensagem de Alá e das tradições de profetas. Então, quem são os profetas? Moisés, Abraão,
Jesus é um profeta para eles, e o próprio Maomé, que é o profeta maior, que recebeu a revelação. Então eles dizem que aqueles que obedecem, que seguem ao Alcorão, ou a lei de Moisés e dos profetas, esses vão receber a vida eterna. Por isso que eles fazem todo aquele cumprimento de obrigações, jejum, ir à Meca, boas obras, dar esmola. Então, fazer coisas da religião islâmica significa, então, ser obediente à lei. Então, fazer coisas te dá garantia. Então, somente o muçulmano é salvo, segundo a legislação dele, cumprindo o que eles determinaram. Vimos sobre o espiritismo, da questão da reencarnação. Vimos também do catolicismo, sobre essa questão da morte inserida na crença do céu e do inferno, mas não existe reencarnação, mas eles acrescentaram uma coisa nesse conceito, né, que é o conceito do purgatório. O purgatório é aquele conceito em que uma pessoa não vai nem para o céu nem para o inferno. Ela vai expiar, ela vai purgar, e no caso purgar quer dizer secar, né, os seus pecados, para depois obter a salvação. E o purgatório, ele é uma doutrina que hoje os católicos não falam muito, mas ela já esteve bem mais forte em outros períodos. O purgatório, a alma ela não foi condenada ainda. Ela é como se ela tivesse uma segunda chance para ser purificada. E por isso que os católicos fazem missa de corpo presente, eles fazem missa de uma semana, fazem missa de um mês, fazem missa de ano, e acendem velas para as almas, para iluminar essa alma, para essas almas que estão no purgatório, pelas missas e pelas rezas e pelas velas são oferecidas, ela possa encontrar o caminho do paraíso. Candomblé e Umbanda, também foi uma religião não contemplada no vídeo, eles não têm uma concepção de céu, nem de inferno, nem de punição eterna. As almas que estão na terra devem apenas cumprir um destino, caso contrário, vagarão entre o céu e a terra, até que se realizar plenamente como um ser eterno. Os espíritos que ficam vagando entre os espaços do céu e a terra podem influenciar os mortais, inclusive negativamente. Então, para os candomblecistas e também uma parte da Umbanda, eles dizem que as almas que estão na terra devem apenas cumprir o seu destino. Devem apenas cumprir o destino e devem se realizar plenamente. O candomblé vê o poder de Deus em todas as coisas, principalmente na natureza. Por isso que eles fazem oferendas em lagos, em rios, na rua, porque eles estão, a natureza faz parte dessa criação, desse ser divino. Na Umbanda, os espíritos bons podem se tornar protetores, enquanto os espíritos maus, os espíritos que precisam de luz e precisam de uma evolução devido à pouca a reencarnação, podem virar perturbadores. Os mortos, que são os desencarnados, podem ser contactados, podem ser ajudados ou podem ser afastados pelas práticas umbandistas e práticas do candomblé. Portanto, essa é a síntese dessas religiões. E nós? No que cremos? Se for te perguntar sobre a vida após a morte, se existe vida após a morte, o que você, como um cristão que tem a Bíblia como seu livro de fé e ordem, fé e prática, o que você responderia? Qual é a visão cristã para toda essa questão, como eu falei, de múltiplas respostas, mas que a gente vê na Bíblia apenas uma orientação? E na verdade aqui eu não estou criticando nenhuma religião, estou apontando aquilo que a Bíblia apresenta e que para nós, que somos cristãos, consideramos isso como a nossa verdade ou como a verdade. Cristianismo, uma religião da ressurreição. Convido a você que abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. O apóstolo Paulo vai falar sobre esse tema, sobre a segunda vinda, sobre a volta de Jesus e sobre a ressurreição. Vamos abrir a sua Bíblia?
apóstolo Paulo nos diz, versículo 13: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não se entristeçais, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavras do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E o versículo 17. Depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Versículo 18. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Olha que texto interessante. Olha quantas respostas nós temos aqui na palavra de Deus sobre essa questão da ressurreição, da vida após a morte. Em primeiro lugar, eu vejo que o processo natural que Deus estabeleceu, em parte pela criação e em parte pelo juízo, é um nascimento, crescimento, declínio, morte e decomposição. Esse é o processo natural da vida que Deus estabeleceu pela criação. Nascer, crescer, desenvolver, declinar, morrer e decomposição, desaparecer a matéria. Esse é o ciclo da natureza. Ele inclui os seres humanos. Os seres humanos estão nesse processo. Por quê? Você é pó e ao pó voltará. Assim diz a palavra lá em Gênesis. O próprio conceito de ressurreição, portanto, é um conceito que quebra essa linha natural, que quebra esse processo natural. A ressurreição é um conceito que quebra esse processo natural. Portanto, a ressurreição é algo especial, é algo sobrenatural, é além do natural. No caso de Cristo, o processo natural da decomposição física, ele foi detido. Jesus Cristo não teve o processo da decomposição física, ele morreu e ressuscitou. Então o processo da decomposição de Jesus ele foi anulado, ele foi superado. Em vez de se dissolver em pó, seu corpo foi transformado em um novo e glorioso instrumento para a sua alma. Na verdade, o Novo Testamento apresenta a ressurreição de Jesus como a manifestação máxima do poder sobrenatural de Deus. Olha que maravilha! O processo de representação de ressurreição de Jesus é a manifestação máxima do poder natural de Deus, sobrenatural de Deus. E Paulo ora para que a gente possa conhecer essa grandeza, esse poder de Deus que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Isso está no livro de Efésios, Paulo fala isso. Ele ora para que a gente possa entender esse processo sobrenatural de Deus. O cristianismo, portanto, diferente das demais religiões e visões religiosas, ele é uma religião da ressurreição e não da reencarnação. Esse conceito é central para nós, para o cristão. E se o conceito da ressurreição for destruído ou for removido das nossas doutrinas, se a gente desconhecer esse conceito, a gente pode dizer que o cristianismo está destruído. Porque ele é o conceito base, ele é o conceito que vai dar continuidade a tudo aquilo que a gente aprendeu e aprende sobre Cristo em vida e o que ele fez e desenvolveu. Por exemplo, eu quero apresentar aqui pelo menos 3 características distintas em que a ressurreição ela apresenta. E o Novo Testamento ele vai mostrar sobre essas características. Em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo. Eu quero falar sobre a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo logo após a sua morte, ela aconteceu mais ou menos 35 horas após o seu falecimento.
após a sua alma, que estivera, segundo a Bíblia, no Hades, onde habitam os mortos, o seu corpo que ficara dentro daquele túmulo, daquela caverna, e tinha uma pedra na porta dele. Essa alma de Cristo, depois de 35 horas, ela uniu-se ao corpo que estava ali naquela caverna. E ao mesmo tempo em que esse corpo foi levantado, ele foi transformado no que Paulo nos chama de um corpo glorioso. Então aquela alma voltou não para aquele corpo que estava ali morto, de elemento carnal, mas ele voltou num corpo diferente, num corpo glorioso, não no mesmo corpo. Era um corpo investido de novos poderes, um corpo investido de novas características. Tanto é que Cristo, ele saiu da caverna antes da porta da pedra ser aberta, porque quando as mulheres chegaram, o corpo já não estava mais lá, e esse corpo atravessou portas fechadas e apareceu aos seus discípulos. E esse corpo também desapareceu logo a seguir. Portanto, esse corpo novo de Jesus, ele desafiou as leis, lei da gravidade e leis que fazem uma matéria passar sobre outra matéria. E depois, esse mesmo corpo, ele vai subir aos céus, ascendendo aos céus, desafiando a própria lei da gravidade. Então é um corpo glorioso, um corpo diferente. E agora eu quero falar sobre a ressurreição do corpo. O Novo Testamento ensina que a ressurreição de Jesus apresenta um novo modelo de ressurreição dos nossos corpos. Assim como ele se levantou, Jesus, o primeiro, nós também nos levantaremos da mesma maneira. Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Olha que promessa de um novo corpo glorificado após a volta de Jesus. O apóstolo Paulo é muito claro sobre essa questão. Ele diz o seguinte: assim como tivemos a imagem do homem terreno, ou seja, de Adão, teremos também a imagem do homem celestial, ou seja, Cristo. E quando Cristo voltar, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando semelhante ao seu corpo glorioso. Naquele grande dia da sua volta e da nossa ressurreição, receberemos um corpo igual a ele. Glória a Deus, irmãos. Nós não teremos esse corpo que nós temos hoje aqui. Ele será semelhante, mas ele será investido de poder e glória para aqueles que aceitaram Jesus, porque ele prometeu isso. Ele foi o primeiro que recebeu. Irmãos, já imaginaram que maravilha? Imaginaram que coisa esplendorosa será isso? A gente precisa ter essa ideia. A gente não pode viver apenas o Evangelho, que está muito preocupado em estar aqui, em fazer aqui, em louvar aqui. A gente pouco pensa e pouco fala nesse novo momento. E isso aí é a base da nossa fé, é a base da nossa esperança. Em terceiro lugar, eu quero falar sobre a ressurreição dos pecadores, daqueles que não aceitaram Jesus. Ao afirmar que o cristianismo é uma religião de ressurreição, não quer dizer que os cristãos simplesmente olham lá para trás, o que aconteceu a Jesus Cristo há 2000 anos, e esperam ansiosamente lá na frente, quando o mesmo acontecerá aos mortos que morreram em Cristo. Entre as duas ressurreições, a de Cristo e a nossa, acontece uma outra. Essa outra ressurreição, ela acontece hoje, já está acontecendo agora, que eu vou chamar de uma ressurreição espiritual. Embora não menos sobrenatural, essa ressurreição espiritual, ela atinge aos pecadores. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso acontece quando? Isso acontece hoje. Isso acontece quando a gente aceita Jesus e a gente passa a ser uma nova criatura. Porém, nesse corpo antigo, nesse corpo do pecado. E depois nós seremos o corpo glorificado. Aí vai ser a ressurreição completa. Vamos perceber esse conceito da ressurreição dos pecadores? Que nos dá um novo ser, uma nova vida em Cristo. O próprio Jesus disse ao receber a vida eterna que é o mesmo passar
da morte para a vida. Isso é uma ressurreição. Ele disse: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Olha que maravilha, irmãos. Olha que palavra que Jesus está nos dando nesse momento. E ele disse, eu continuando, e eu lhes afirmo que chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão. O apóstolo Paulo explicou esse conceito mais adiante, quando ele fala aqui em Tessalonicenses, que nós lemos, ele diz também que nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia e em seu grande amor para conosco, que nos amou, deu-nos vida em Cristo. Está em Efésios 2, de 1 e o versículos 4 e versículo 6. Eu vou repetindo. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor que nos amou, deu-nos vida em Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça são salvos, ou pela graça sois salvos, por meio da fé. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Jesus. Portanto, meus queridos, o que é exatamente essa terceira ressurreição? Essa eu acabei de falar. Essa ressurreição que acontece aqui, que acontece na vida em que nós estamos vivendo. Essa terceira ressurreição do pecador é uma descrição exagerada ou forçada quando a pessoa muda de vida? Não, na verdade não. Uma ressurreição que acontece pelo poder de Deus é totalmente diferente de uma reforma feita pelo esforço humano. Portanto, essa ressurreição que acontece aqui, ela não é feita pela minha força, agora eu vou ser a pessoa melhor, agora eu vou me esforçar. Não, é o próprio Deus que opera em mim, transformando a minha vida pela sua palavra, pela oração e pelo testemunho da igreja e pela ação do Espírito Santo em minha vida. Portanto, essa transformação espiritual, essa ressurreição espiritual dos pecadores em vida, ela também mostra como o poder de Deus. É o que o Evangelho diz, que se chama como um processo de conversão. Então, a conversão, na verdade, é a ressurreição dentre os mortos, uma libertação do túmulo espiritual, com o qual nos levantam com Deus, de modo que os cristãos são os que estão vivos entre os mortos. Significa ser resgatado da morte, ressuscitar, ser exaltado no céu. E essa conversão é um milagre, um evento tão divino que totalmente transcendente. E a ela, uma vez que nenhum dos pode se levantar da morte ou se dar uma nova vida. Uma vez retirado da morte espiritual por Deus, o cristão vive em novidade de vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Assim diz como nós lemos. Assim, tendo ressuscitado com Cristo, a Bíblia diz que devemos procurar as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Portanto, meus queridos, fechando o nosso estudo, essas três ressurreições, a de Cristo, a nossa vida após a morte, com a volta de Jesus, e essa ressurreição em vida do pecado, dos pecadores, essa ressurreição, elas fazem parte do Evangelho. O Evangelho, ele apresenta exatamente isso. O Evangelho que Paulo pregou. E ele diz, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Jesus falou, é necessário que o Filho do Homem seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Da mesma forma, todo ser humano levantará no último dia. E que os mortos ressuscitam. Já Moisés mostrou. E quanto a isso, o Filho também dá vida a quem ele quer, despertando com vida eterna aos que espiritualmente mortos por causa do pecado. Portanto, as três ressurreições, elas são milagres. A ressurreição de Jesus, a nova ressurreição com a volta de Jesus e a nossa ressurreição
ao deixarmos o pecado e aceitarmos a Jesus e termos nossa vida transformada pela conversão, são milagres, eventos sobrenaturais, e se deve ao poder de Deus. Portanto, foi a incomparavelmente grandeza do seu poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Paulo disse que queria experimentar cada vez mais o poder da sua ressurreição. Filipenses 3,10, ele fala disso. O qual está à disposição de todos os que creem e, ao mesmo tempo, poder que capacita e coloca todas as coisas debaixo do seu domínio. Na volta de Cristo, transformará os nossos corpos humilhados, tornando semelhantes ao corpo glorioso, ao seu corpo glorioso. Portanto, meus queridos, eu quero voltar aqui ao texto final de Tessalonicenses, que diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, pois não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. E você tem esperança? Você crê nesse corpo glorificado? Você já nasceu de novo em Cristo nessa vida? Você está aguardando o novo céu e a nova terra? Você já está vivendo esse novo tempo, esse novo céu e nova terra aqui? Olha o que Paulo nos diz. Ele não quer que a gente tenha esperança, que não perca a esperança. Mas ele quer que a gente entenda e compreenda que a nova vida, a ressurreição, ela começa aqui. E se ela não começar aqui, ela não vai acontecer após a volta de Jesus. Então ela tem que começar hoje, para você receber Jesus e ter uma vida com Ele, um corpo glorificado amanhã. Essa é a nossa lição de hoje. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido, como eu aprendi muita coisa nesse tempo, nesse tempo de estudo com vocês. E que Deus nos abençoe e nos dê um bom domingo. E que a gente possa estar sempre pensando cada vez mais em ser um novo ser, uma nova criatura e aguardar a volta de Jesus. Um bom dia para você. Muito obrigado.